Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste agora mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. Esse é um podcast voltado para nossos assuntos, seja de política, de finanças, de liderança. Aqui vamos conversar. Aqui a gente se sente muito à vontade. E a minha convidada hoje vai trazer um tema assim importantíssimo para a gente. Ela é psicóloga, ela também vai. Vamos bater um papo sobre o empreendedorismo dentro da profissão, dentro da psicologia, dentro do negócio, enquanto profissional liberal. Eu tenho a honra e o prazer de receber Emanuele. E se sinta muito à vontade. Por esse tema, a gente vai passar bastante tempo conversando. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ivânia. É um prazer, né, estar aqui e falar de temas tão importantes, tão pertinentes. Verdade. Né, e trazer, né, um pouco da minha, da sua história, né, que às vezes combina um pouco com quem está nos ouvindo, com quem está nos assistindo. Verdade. E vai ser muito bom a gente conversar sobre a psicologia, como eu comecei, como é que eu sigo, até para servir como inspiração para quem está vendo aí como essa profissão também. Eu tenho escutado muito e tenho falado até. E as pessoas, eu vejo também que o mundo, a sociedade, ela está doente de uma forma psicológica. Como é que você enxerga a saúde mental das pessoas na atualidade, na nossa sociedade? Porque eu sei, e mudando de sociedade, mudando de cultura também, mudam as preocupações. Exatamente. E saúde mental, eu costumo dizer que parece que é uma palavra que está na moda. Né? Verdade. Porque todo mundo fala muito de saúde mental, só que pouco se entende e pouco se faz para cuidar dela. Né? E eu costumo dizer que a gente, enquanto psicólogo, ficou em evidência depois da pandemia. Verdade, Parece que também. depois da pandemia, né, a gente ficou, né, mais envaidecido, porque todo mundo procurou psicólogo, psiquiatra e foi apresentando uma ansiedade, uma depressão ali. E hoje a gente vive num mundo muito imediatista. Então, será que essa saúde mental está sendo bem cuidada, né? O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo para a gente cuidar dessa saúde mental, né? Porque não é só a saúde física, mas a saúde mental ela é a responsável por Verdade. gerir. Manuela, tudo certo, mas as pessoas estão assim. A Isso. causa, a gente tem escutado, tem lido, que muitas vezes é o tempo que você passa online. Eu estava vendo outro dia um texto e a gente passa 8 horas por dia, em média, o brasileiro, de forma online. E aí pode ser em diversos, ou rede social, ou fazendo outra atividade, mas é muito tempo. Isso também provoca. Exatamente, né? A gente vive num mundo muito imediatista. E a rede social, né, ela é um dos grandes fatores do adoecimento psicológico, né, de atrapalhar esse emocional. Então, se antes a gente tinha o prazer de esperar um horário de uma novela, hoje a gente vai assistir essa novela na hora que a gente quer, de forma online, de forma remota, né? Ou a gente tem uma paciência de esperar um comercial de TV. Hoje as nossas crianças já têm que pular o anúncio da propaganda, né, de um site de vídeo, porque a gente não consegue ter essa paciência. Então, essa saúde mental, ela costuma ter um combo para isso. Para minha saúde mental estar bem, estar dando tudo certo, eu tenho que verificar muita coisa por trás. Como é que está a minha alimentação? Sim. Como é que está a minha atividade física? Como é que está a minha qualidade de sono? Então, tudo isso implica para que essa saúde mental funcione, né? A gente tem hoje, o nosso cérebro, ele é o órgão mais importante. A gente acha que é o coração, mas não. É o cérebro. Então, se a minha cabecinha não está bem, nada vai bem. E aí é quando Verdade. existem, né, as psicossomáticas e o corpo vai adoecendo se a gente não cuidar da mente. E ontem a gente foi pego de surpresa, uma notícia do adolescente, e a gente só escutava isso mais fora do Brasil. E entra numa escola e acontece de atingir uma criança fatalmente. E aí, veja o quanto as pessoas estão adoecidas. E
quando você diz assim, parece até que está na moda, saúde mental. Não, as pessoas estão. E essa falta de tempo, essa falta de... Eu percebo hoje que o bem mais precioso é a pessoa dar atenção ao outro. Isso. E, muitas vezes, a inteligência artificial, e falando do meu celular, pode... Querendo participar. Querendo participar Mas também. a vida real é isso. É isso. A gente está... falava muito, o tempo é importante. E hoje eu falo muito, a atenção é importante. Isso. Para você ter a atenção de alguém, é muito difícil. Exatamente. Essa questão, né, que a gente vê, vira e mexe, um adolescente, um atentado, um comportamento, né, mais difícil, às vezes a gente terceiriza muito a educação. E eu digo isso enquanto mãe, enquanto profissional, que tenho que sair de casa e preciso de uma rede de apoio também. Então, pensando, né, nesse histórico, talvez, desse adolescente, às vezes os pais não estão presentes de face a face. Eu digo muito isso em consultório. Vocês estão tendo um tempo de qualidade com o filho de vocês? Né? O que é que a gente está ofertando? Qual é a qualidade de saúde mental que a gente está promovendo? Né? Se meu filho fica exposto à tela, a celular, a uma TV, que seja, e eu não tenho o controle disso, eu vou perdendo o meu filho dentro de casa. Esse é o pior perigo, né? Isso. E, às vezes, a gente mora dentro de casa, né? Mas, assim, tá o filho mandando um WhatsApp para a mãe que está na cozinha. Então, perdeu essa falácia, principalmente depois desse período de pandemia. Então, da gente entender que, às vezes, as crianças e os adolescentes estão ficando depressivos, ansiosos, dentro de casa. E quem mora com ele, não só pai, mãe, avó, qualquer cuidador, não percebe. Aí vamos levar num profissional de saúde, de saúde mental, para a gente minimamente fazer um treinamento parental. E eu vi também que a questão de saúde pública, de psicólogos em escola, muitas vezes a escola está assumindo essa responsabilidade, e eu acho que é da família, e tem terceirizado, você percebe isso no consultório, e o número de psicólogos hoje no Brasil é muito baixo dentro das escolas, enquanto política pública. Então, é muito importante esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento sadio de direcionar, porque também uma doença mental mal direcionada, mal diagnosticada, traz prejuízo, né? Exatamente, né? Saúde pública é um tema assim, bem pertinente para a gente conversar, porque a família que vai ter aquela condição de encaminhar seu filho para um consultório particular, que bom. Que bom. E aqui não tem. Aqui precisa de uma fila de espera de um SUS, de um colégio municipal, de um colégio estadual. Isso. E a criança e o adolescente, ele passa muito tempo no colégio, e, às vezes, pouco tempo em casa. Então, os professores vão ter esse olhar, né, de ter um comportamento diferenciado, de ter que chamar essa mãe. E saúde mental deveria ser uma disciplina dentro de colégio. Né? Tem uma lei aí que tem que ter psicólogos nas escolas. Né? Eu acho que aumentou também muito o número de profissionais. Pelo menos eu vejo nas universidades mais e mais turmas cheias de profissionais buscando essa área. Então, é uma área boa de negócios. Sim, exatamente, né? Eu lembro que quando eu iniciei a faculdade, só tinha uma faculdade de psicologia aqui em Caruaru. Então, hoje a gente tem 1 em 5. Tá e vendo? Que bom, né? Tem um grupo procurando, né? Uma galera pensando, se empenhando, que realmente é uma profissão de cuidado, de empatia, de olhar para o outro. E é importante a gente pensar, né, a psicologia não só enquanto negócio, mas a gente ter uma alma humana que vai tocar outra alma humana. Isso aí é o trabalho, isso aí é o seu produto. Mas, quando eu falo de negócio, é o consultório. Muitas vezes, eu falo isso para um fisioterapeuta, para um médico, para um profissional da área de saúde. Muitas vezes, ele domina muito a expertise dele, a técnica dele, o trabalho dele. Mas gerenciar uma clínica, gerenciar um consultório, aí já é negócio, porque você tem compromissos. Então, como foi para você a sua experiência
de empreender dentro da sua área? É um desafio muito grande, porque a faculdade ela não traz esse olhar. Não, Né? mas recentemente eles estão mudando isso. Em Há 12 vários anos cursos. atrás, não se falava muito nisso. Verdade. Então, a gente entrava numa faculdade para cumprir os estágios obrigatórios, uma linha de abordagem e ponto. E você sai da faculdade perdido. É verdade. Né? Porque eu vejo um exemplo, na faculdade de comunicação social, publicidade, propaganda, tem psicologia do consumo, aí tem psicologia social. Então, todas as faculdades, as graduações, têm psicologia. Mas a gente não teve uma cadeira de empreender. Hoje as universidades elas estão implantando em todos os cursos. Que ótimo. Por sentir essa ausência. Isso. Acho que pelo histórico mesmo. Exatamente. E que bom que isso está mudando, né? E a gente pensando nesse empreender. E a gente sai da faculdade, né, muito perdido. E agora? Então, a gente sai, né, sempre com uma venda nos olhos de que a gente vai esperar ser contratado por alguma clínica, por alguma prefeitura, por alguma empresa. Então, você não sai com esse olhar de que vou abrir meu consultório. E como foi? No início foi muito isso, né? Fui trabalhar em estado, trabalhei em prefeitura, mas inicialmente eu disse, eu não posso ficar só presa a essas chefias, a esses gestores. Então, para além de um valor fixo, vamos começar no consultório. A gente começa com um paciente, subloca uma sala, paga um valorzinho aqui. Inicialmente, né, você ainda está se preparando com pós-graduação, com mestrado, com tudo. E você pensa em desistir, né? Porque às vezes você vê alguém numa carreira lá na frente, eu queria ser assim. Você sempre almeja, né? Alguém da sua área, de você ficar, né, encantado. Normal. E aí você pensa em desistir porque o retorno financeiro ele não chega de imediato, né? E você se dedica tanto. Então, inicialmente, eu fiquei muito escrava, né, dessas empresas, dessas instituições. Hoje, né, eu sempre brinco, dizendo, não, hoje eu tenho... O CNPJ. Eu tenho. Hoje, o meu CNPJ, de dizer, não, hoje eu vou treinar de 2 horas da tarde em horário de herdeira. Eu fico brincando. Por quê? Foi uma construção para hoje eu dizer, não, hoje eu quero ficar só com o meu consultório. Então, hoje eu não quero babar, eu não quero isso, eu quero ter um tempo de qualidade para minha filha, que isso é importante, mas o caminho foi um percurso bem desafiador. Bem difícil, né? Mas eu acho isso massa, e eu acho isso molda. Eu acho que isso transforma a nossa capacidade, a nossa habilidade. É uma profissão, e assim, um profissional liberal e da saúde, e o psicólogo, além dele estar em alta e ter muito aí cliente, porque o mundo está vivenciando essa dificuldade de conciliar, de ter um equilíbrio emocional diante de tantas demandas. A gente é bombardeado de tudo, né? De tudo, desde informação, a propaganda, e aí desperta uns gatilhos de ansiedade. Isso é muito importante quando você percebe e quando você procura um profissional. Quando eu digo isso, você ainda acha que há preconceito em buscar um profissional da área de psicologia? Infelizmente, sim. Eu queria dizer que não, mas ainda assim. Por quê? Como eu falei, da pandemia para cá, a gente ficou mais em evidência, né? Porque todo mundo percebeu que sozinho, às vezes, a gente não dá conta. Mas ainda eu escuto de que psiquiatra e psicólogo é coisa de doido. Então, eu não vou marcar um psicólogo que eu não estou doido. Eu costumo dizer que você está lúcido o suficiente para entender que você precisa de ajuda. É verdade. Né? Então, esse preconceito ainda acontece. Então, vai ter aquela vozinha lá da zona rural que não compreende bem o nosso trabalho, né? Então, vai ter uma pessoa que vai ter algo de uma soberba maior, que está preocupado com outras questões e as emocionais guardando debaixo do tapete. Então, a gente vem crescido e avançado muito, né, dentro da psicologia. Um exemplo, a terapia online, a psicoterapia online, pelo Conselho de Psicologia, ela existe desde 2018, mas quase ninguém atendia no formato de online. Depois da pandemia de 2020, deu o boom
Vários psicólogos hoje trabalham só de Online. maneira remota, isso, sem consultório físico, né? Isso vai também de gosto e preferência. Mas a gente ainda tem muito o que avançar, porque às vezes a gente se preocupa em pagar uma academia famosa, porque a blogueira indicou, Sim. e a gente esquece de marcar psicólogo. Mas, nossa, o teu trabalho é tão caro, né? Então, às vezes, a gente, não desmerecendo outros profissionais, a gente se importa com outras coisas e esquece da mente, da ansiedade, como você falou. As pessoas hoje, também, eu vejo mais diagnóstico em crianças. Isso. TDAH, aí a gente vê muito autismo. Como é que vocês enxergam a oportunidade de ter mais diagnóstico? É isso? Isso é uma pauta também, né, que a gente discute muito entre a gente, porque a gente escuta muito isso. Nunca existiu... Desculpa. A gripe do pós-São João. Ao vivo, A tendo essas fogueira e o coisas. frio. Fogueira, foi muito boa, não foi? Foi. A gente vê muito isso porque as pessoas dizem, os diagnósticos estão aumentando. Os diagnósticos, eles sempre existiram. Sim. Sendo que hoje a gente tem um contato maior. A gente tem uma televisão, a gente tem um médico que grava um podcast. Tem mais informação, né, para isso. Isso. A informação chega, então, é como se aumentasse o número, mas não. Né? Então, o que é que me preocupa? Né? Eu que trabalho diretamente com psicodiagnóstico, com avaliação, até que ponto as crianças têm um diagnóstico ou até que ponto os pais querem arrumar justificativa para essa criança que está sendo educada errada. E isso complica muito. Que seja isso, porque, de qualquer forma, a gente já encontra, assim, uma quantidade de crianças com esse diagnóstico. Alarmante, muito grande. Então, gente, nem tudo é TDAH. Nem tudo é autismo. A importância de um bom diagnóstico. Isso, né? A gente precisa investigar. Às vezes, a criança está mais hiperativa. O funcionamento daquela família não está legal dentro de casa, no cotidiano. Então, quando a gente organiza essa família, a criança fica organizada. Né? Então, a gente vê isso, como a gente falou, disposição de tela. Eu dou um celular para meu filho, mas eu não controlo. Eu não dou limite, e ele usa de forma livre. E a criança vai ficar mais agitada, jogando, mais ansiosa. Então, às vezes, né, a criança ela é o sintoma do adoecimento dos pais e dos cuidadores. Então, ter esse cuidado com o diagnóstico, porque tem crescido bastante, né, as pesquisas mostram. Mas, às vezes, não. A gente faz uma avaliação, não é um diagnóstico. E ter esse cuidado, porque o laudo, ele não é um destino, né, para essa criança ou para esse adolescente, mas algumas famílias elas se apegam muito a isso. É verdade. Eu percebo também, em conversa, a gente convive com as pessoas no trabalho, e assim, no ambiente organizacional, empresarial, da importância, né, de ter um ambiente saudável ali. E as pessoas também estão adoecendo muito no ambiente de trabalho. Exatamente. Como você enxerga essa área da psicologia, a psicologia organizacional é uma área extremamente importante. E como você vê o avanço dela dentro das empresas? Saúde mental também fala-se na organização. Por quê? A gente passa muito tempo no trabalho. Sim. Né? Passeia em casa, mora no trabalho, como diz o ditado. E aí a gente, às vezes, não consegue isso de, vamos deixar o problema de casa e não levar para o trabalho. É impossível, né? A gente não tem como separar, né? Eu acho impossível. Isso dá para a gente equilibrar. Agora separar o que é de casa, o que é de trabalho, não dá. Nós somos um ser humano só. Único. Uma emoção só e é muito difícil. E tem crescido, inclusive, o número de afastamento de pessoas adoecidas, né? Dentro do trabalho, com estafa mental, com síndrome de burnout. Então, os atestados estão aí, os números estão aí, com essa qualidade de serviço. Né? E a gente pensar que se essa cabecinha não está legal, ela não vai funcionar, ela não vai produzir. E a importância das empresas perceberem isso e colocarem ambientes. Hoje tem a N1. A NR1, isso. NR1 e vai, vamos dizer assim, ela vai obrigar a empresa a ter um departamento, um setor, uma pessoa que cuide também desse ambiente saudável dentro das empresas. Isso. Eu acho isso extremamente positivo,
porque as pessoas estão bem, elas vão poder produzir melhor, trabalhar melhor, ter bons resultados para ela e para a empresa. Isso. Então, isso é um debate importante. Exatamente, exatamente. O gestor, ele vai querer produção. Né? Sim, claro. Sua empresa. E eu entendo. Isso. Porque a função, o objetivo principal da empresa é lucro. Isso. Não é? E aí, se esse funcionário, se esse colaborador, ele não está bem emocionalmente, né, isso vai impactar diretamente essa empresa. E essa NR1, ela vem justamente para dar uma sacudida, sabe? Acordar as empresas, de dizer, olha, vamos se importar. Vamos se né? importar. Vamos ter um programa de saúde mental, vamos cuidar. Como é que está o nível de depressão e ansiedade do teu público? O que é que a gente pode fazer? Vamos fazer os encaminhamentos, precisa de acompanhamento, precisa de medicação. E a própria norma, ela também orienta as Isso. empresas a como fazer. Isso. Porque ela começou a ser divulgada, ela não é obrigada, ela tem um tempo para as empresas também se organizarem, porque é mais uma despesa. Né? Isso. Ainda é mais uma despesa para a empresa. E aí elas vão precisar ter tempo para isso. Exatamente. E o quanto é importante, porque a gente roda e roda, e isso é saúde mental. Porque a empresa ela tem que pensar de como está, né, esse emocional, como é que está esse colaborador, para que realmente tudo consiga fluir da melhor maneira possível. Né? É muito difícil uma empresa não querer que seu trabalhador, seu profissional, seu colaborador, não esteja bem. Mas é também difícil para ela ter mais encargos num país assim com muita tributação. A gente sabe, e hoje ser empresário, ser empreendedora, o quanto é difícil. Isso. Mas quando a gente sabe e a qualidade melhora, aí a gente termina investindo mais. Exatamente, né? Empreender no Brasil, né? Muito difícil. Dificílimo. E aí, existem alguns gestores, né, que eles são um pouco mais enrijecidos, mais engessados, e às vezes não compreendem bem. E tem a questão também, Emanuele, geracional. A maioria dos empresários estão hoje na ativa, vem de uma geração passada. São antigos, vamos dizer assim, tradicionais. Isso. Para mudar a palavra. Então, ele foi moldado, ele foi construído dentro de um modelo que pega um colaborador de 20 e poucos anos, geração Z, uma outra ideia, um outro pensamento. Então, é preciso compreensão num ambiente, um choque geracional. E a culpa nem é de um, nem é do outro. Exatamente. Mas é preciso de um ambiente para convivência. Esse ambiente de trabalho ele tem que ser sadio, né? Para que até diminua esse número, né, de afastamento, né, de pessoas adoecidas, que o emocional está um pouco desajustado, desequilibrado. E aí, dele entender. Por isso que é importante, né, sempre que a empresa tenha um psicólogo organizacional, né, para que ele consiga, junto de RH, junto de DP, trabalhar da melhor maneira possível, né, do que a gente consegue ali. Esse choque geracional, ele atrapalha muito a questão da saúde mental. Eu vejo ambientes de família, eu já escrevi até sobre isso, do choque geracional. Vejo ambiente de famílias, vejo ambiente organizacional, onde são gerações com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, né? Com visões diferentes, com visões próprias de futuro, de inteligência artificial, de tudo. E essas pessoas tendo conflitos uma com a outra, por não aceitar a inovação, por não aceitar a tradição, porque é um caminho duplo, né? Exatamente. E, às vezes, a gente está sendo muito substituído, né, pelos robôs, pela inteligência artificial, e, às vezes, a gente esquece como lidar com pessoas, de ter esse acolhimento. Então, o gestor mais tradicional vai precisar de um acolhimento, né, para abrir um pouco a mente, né? E o funcionário que está lá na ponta, o colaborador também, entender, né, qual é o papel que ele ocupa dentro dessa empresa. Muitas vezes eu acho
e o empresário não está pronto para receber essa geração, e eu tenho dito a eles, essa também é meu trabalho, da importância de você perceber valores outros, como criatividade, como inovação, como ambientes ou inteligência artificial, e você pode trazer e crescer a sua empresa. Então, não vai ser um mundo totalmente robotizado e nem vai ser um mundo como era tradicional. Isso. Então, a gente cresce hoje num ambiente de muita busca, Sim. de muita inovação. Eu acho isso extremamente salutar. As pessoas precisam aprender a conviver com os diferentes. Elas querem a própria cara, não dá. Porque cada um carrega a sua história, né? Cada um vem com as suas crenças. Tarcísio acha feio, não é espelho, né? Vem com essa crença aí central. Então, às vezes, é difícil a gente se livrar um pouquinho das amarras, né? Entender, se colocar no outro, trabalhar um pouco essa questão de empatia, de acolhimento, né? Porque conviver é difícil. São educações diferentes, pessoas diferentes. Então, por isso que é importante a gente cuidar o diálogo, desse emocional. Né? Eu digo sempre, quando tem opiniões contrárias, quando tem embates, eu fico tão feliz. Eu sou o contrário das pessoas. Eu acho que ali é onde vai ter o ambiente saudável. Porque eu estou tendo a condição de me posicionar, a outra pessoa está tendo a condição de se posicionar, e a gente só vai poder dar 2 passos para frente se a gente negociar. Parte minha, parte do outro. Isso. Então, isso é muito rico. Isso é saudável. Isso é o real, isso é o certo. Mas as pessoas não querem negociar, não querem, elas já querem pôr. Existe uma rigidez muito grande. Muito, os pensamentos muito cristalizados, gente jovem. Um pensamento aí cristalizado. Precisa quebrar isso. Precisa quebrar. Eu digo sempre, sala de aula é a primeira coisa. Eu digo, se não quebrar preconceito, não assiste minha aula. Que bom. Não é isso? Isso. Eu fico muito feliz, porque é um tema extremamente atual, porque a gente vive numa sociedade, extremamente complexa. Quando eu digo complexa, eu não digo uma complexidade do não entendimento. A minha complexidade, eu falo, são as variáveis e interferem sobre o mesmo fato ou sobre o mesmo sentido. Então, são tantas variáveis e você não vai nem decidir, nem se posicionar, nem analisar por um único viés. Então, termina sendo complexo. Dizendo isso, terminou o nosso tempo. Eu passaria horas conversando, mas, assim, eu fico muito feliz, Emanuele, de dividir a bancada do podcast com você. E aí você pode se despedir do seu grupo, das suas amigas que também vão assistir e das pessoas que estão aí querendo inspiração. Exatamente. Eu queria agradecer. Passou muito rápido, né? Muito importante a gente estar tendo esse lugar de abertura, de conversa e de diálogo, né? Não desistam aos novos psicólogos que vêm aí. Vem uma turma grande. Isso, né? Sempre pensar em empreender, né? Então, sempre pensar nessa visão de futuro, né? A médio e a longo prazo. Que aí, quando não existe psicólogo ruim, psicólogo bom, né? Existe a oportunidade que a gente busca para isso. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, né, com a gente também, em primeiro lugar, para que a gente consiga se desenvolver em qualquer área da psicologia, né? Tem uma lógica, eu uso ela para mim, viu? Se eu estiver bem, eu faço tudo mais bem. E, então, eu cuido muito de mim. Isso. Então, é importante você cuidar de você, para que você possa fazer os outros também estarem bem ao seu lado. E, com isso, o podcast Mulheres de Negócios é um podcast voltado a empreendimentos, finanças, a mulheres empresárias, mulheres que estão aí fazendo a diferença. É do grupo Asa Branca e tem a produção de Renata Medeiros.